Fala galera ligada no Desabafo Torcedor. Hoje estamos aqui iniciando mais um novo quadro. Um quadro onde você é a peça principal. Hoje estou aqui com um repórter do Jornal Vale, da Gazeta de Taubaté e blogueiro do site da ESPN, Kaique Toledo. Obrigado pela presença. Obrigado, Alan. Prazer participar aqui do programa de vocês. Obrigado. Kaique, nosso time não está passando por uma fase boa. É difícil. Queria saber de você qual é o seu pensamento sobre o técnico do São Paulo. Técnico estrangeiro, técnico brasileiro, qual a sua opção? Cara, eu acho que o São Paulo teve nessa saída do Muricy a grande oportunidade de tentar estrear um mercado de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. O Palmeiras fez a tentativa no passado com o Gareca, mas era uma fase que o time passava por uma turbulência, não era o momento de testar. O São Paulo, apesar de ter confrontos decisivos agora, né, vai decidir a vida na Libertadores, apesar disso, daqui a 2 meses o Campeonato Brasileiro já para a Copa América. Então vai ter uma intertemporada no meio. Eu acho que é o tempo ideal para vir um treinador estrangeiro e conhecer o time, se adaptar. Eu fiz um texto recente listando 9 opções de técnicos estrangeiros que o São Paulo podia ir atrás. Claro que muitos eram utopia. O São Paulo até pensou as opções eram o Sampaoli, que vai treinar o Chile na Copa América, o Chile joga em casa, o Sabella, vice-campeão da Copa do Mundo. Mas eu acho que é o momento certo para um técnico estrangeiro, ainda mais com o São Paulo, que se for nas opções de sempre aqui no Brasil, não vai adiantar muita coisa. Sempre vão falar de Dorival, Cuca, Mano Menezes, então eu acho que era o momento certo para testar alguma coisa diferente. Mano Menezes não, pelo amor de Deus. Credo. E já que você citou Libertadores, qual é a sua expectativa? Cara, é bem difícil. Um jogo decisivo contra o Corinthians em casa. O São Paulo já provou que não sabe jogar jogo grande, né? Esse ano, esse time do São Paulo não tem essa característica de jogos decisivos. Eu acho que o Milton Cruz vai ter que pensar em alguma coisa diferente, talvez. Ele já mostrou nas quartas de final do Paulista que ele quer contar com o Wesley, mas ele não pode. O Ganso e o Pato jogando juntos mais à frente, eu acho que deu certo. Não sei se para um jogo desse ele teria que botar um atacante de mobilidade como o Luiz Fabiano, que está voltando agora. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o São Paulo consegue a classificação, mas precisa jogar o que ainda não jogou esse ano. Sobre a entrada do Wesley, também fiz um post nas quartas de final, após a vitória, onde eu falei que o diferencial não foi ele. O que você acha que pode ter mudado com a saída do Muricy? O Milton Cruz, isso ficou bem claro contra a Portuguesa e também, principalmente contra o Red Bull, quando teve a entrada do Wesley. Ele tentou fazer um time mais ou menos nos moldes do que o Corinthians joga. Um volante mais fixo e depois 4 meias, chegando um pouco mais. O Michel Bastos de um lado, o Ganso um pouco mais enfiado perto do Pato, o Wesley chegando e o Souza chegando. Então eu acho que o Milton Cruz ele já falou que ele gosta muito desse esquema com 3 volantes e 2 chegando. E o Wesley, apesar de não ter tido uma boa passagem pelo Palmeiras, a gente sabe, até na reta final da Série B ele foi bem, mas foi muito perseguido pela torcida. Ele é um jogador que tem bom passe, sabe finalizar, ele sabe chegar. Eu não era muito a favor da chegada dele, porque eu acho que foi até uma contratação mais política para brigar um pouco mais com o Palmeiras do que por qualquer outra coisa. Não seria a minha opção, eu não colocaria ele no time titular, mas eu acho que nesse esquema do Milton Cruz ele pode ser peça importante, porque falta algum jogador que carregue a bola da defesa para o ataque, que é um dos nossos principais defeitos hoje em dia. E você acha que o Guto Ferreira, marcando os laterais do Corinthians, deixou algum ensinamento pra gente para a partida decisiva? Cara, eu acho que só dos nossos laterais não serem mais Bruno e Carlinhos já é alguma coisa, né? O Bruno é um dos piores jogadores que eu já vi jogando no São Paulo. O Carlinhos perdeu todas as bolas nos 2 jogos que a gente fez contra o Corinthians esse ano. Eu jogaria com o Hudson na lateral direita, que eu acho que ele é mais seguro. E o Reinaldo não é a melhor das opções, mas também é o que tem para hoje. Ele é um pouco mais defensivo. Tanto o Fábio Santos quanto o Fagner, se eles chegarem no ataque tiver um marcador fixo, eu acho que eles não vão ter muito o que fazer. O lado direito o lado direito nosso me preocupava um pouco mais com as tabelas entre o Fábio Santos e o Emerson, mas agora está jogando o Wendel, então eu acho que é um pouco mais tranquilo. Acho que as laterais não vai ser o problema. O maior problema do São Paulo vai ser ali a proteção entre a zaga e os volantes. Expectativa do Brasileirão? Caramba, isso é meio difícil. Ano passado, por exemplo, ninguém esperava nada do São Paulo. E foi muito pela chegada do Kaká também, mas o time melhorou bastante. Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. Com um técnico novo agora, chegar uma filosofia diferente, eu acho que pode brigar.
Claro, o Dória vai embora no meio do ano, a expectativa é essa, e seguir com Tolói, Edson Silva e Lucão é meio complicado. Eu acho que precisa de um reforço, eu acho que a lateral esquerda ainda precisa de um reforço. E depende muito da janela do meio do ano também. Às vezes o Ganso vai embora, a gente fica sem nenhum meia, tem que depender do Bosquilha, que está indo muito bem e está pedindo passagem, mas ainda é garoto, ainda é moleque. A gente não sabe quando que o Kardec vai voltar, a gente não sabe como é que vai voltar a fase do Luiz Fabiano. Então eu acho que São Paulo precisa aproveitar essa intertemporada da Copa América para, além de o treinador dar uma ajustada no time, também ver o que está faltando e procurar alguns reforços. E você falou da entrada do Kaká. Por que você acha que o Ganso ainda precisa de uma estrela maior do que ele para poder jogar bola? Eu acho que o Ganso, quando ele surgiu, muita gente achava até que ele ia ser melhor que o Neymar. Eu apostava isso. Sentia nele uma coisa diferente, um meia técnico que o Brasil não via há muito tempo, não via desde o Alex, na verdade. E eu apostava muito no Ganso. Eu acho que aos poucos ele mostrou que ele é um péssimo protagonista, mas um excelente coadjuvante. O problema do Ganso é que todo mundo quer comparar ele com o que ele foi em 2010, que puta, aquilo é um extraterrestre jogando bola. Seja pelo psicológico dele, que é um pouco fraco, pelas lesões que ele teve e também por ser uma fase muito acima da média. O Ganso não vai ser o Ganso que ele foi no Santos. A questão é, o Ganso, em 2013, quando o São Paulo escapou do rebaixamento, ele foi o principal jogador do time naquele Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele estava meio apagado, como ele está esse ano, mas da chegada do Kaká, potencializou o futebol dele. Ele não ficou sobrecarregado na armação, então eu acho que ter algum cara do lado dele que divide as funções, não deixa ele ser o principal protagonista, eu acho que faz a diferença. Então eu acho que o Ganso, ele precisa de alguém assim do lado dele para poder dar certo. Ele ser o centro das atenções não é muito a dele, não. E para você, quem que deve mais, o Ganso ou o Pato? Quem deve mais? Eu acho que o Pato ainda deve mais, cara. O Ganso, como eu falei, ele foi bem em 2013, quando ninguém mais acreditava nele. Ele foi muito bem no ano passado. E o Pato eu acho que é um caso diferente. Ele veio para o Brasil porque ele estava cansado, eu acho. Ele não foi bem o primeiro ano dele pelo Corinthians. Ele começou mal no São Paulo. Eu acho que o Pato, ele é basicamente a mesma coisa. Todo mundo quer comparar com o que ele mostrou no começo dele no Internacional. Mas mesmo assim, eu acho que o problema dos dois não é nem técnico, é a falta de vontade, a apatia aparente. O Ganso a gente ainda viu no ano passado ele um pouco querendo voltar para ajudar, marcando, dando carrinho. O Pato é um negócio, perdeu, tá bom, ganhou, tá bom. E você acha que o Luxemburgo não daria um chacoalho desse nesses dois? Porque ele é técnico que chega pra... O Luxemburgo, ele gosta de trabalhar com estrela, né? Ele sempre falou isso, ele tem esse lado estrela dele. E ele já falou algumas vezes que ele sempre quis treinar o São Paulo. Das opções brasileiras, eu acho que o Luxemburgo era a principal. Pô, se vier com o Dorival não adianta, Mano Menezes pior ainda, o Cuca não dá. Acho que o Luxemburgo ele até poderia ser esse treinador. Ele, claro, não faz um trabalho bom, sei lá desde quando, mas essa passagem dele pelo Flamengo agora, ele está conseguindo pelo menos tirar o melhor dos jogadores que ele tem ali. Se tivesse que apostar em alguém aqui do Brasil, eu teria investido no Luxemburgo, porque eu acho que com o que a gente precisa hoje, ele é o que mais se adequa às necessidades do São Paulo. E para encerrar, maior alegria e maior tristeza que São Paulo aqui. Nossa, cara, isso aí é difícil. As duas foram antigas já. A maior tristeza foi o São Paulo em 2004, na Libertadores, quando a gente foi eliminado pelo Once Caldas nas semifinais. Puta, um 0x0 aqui no Morumbi, o Cicinho chutaço no último minuto. Daí a gente foi lá com confiança pra fora, mas daí o São Paulo, Gustavo Neri falhou na última bola, o São Paulo foi eliminado de 1x0. E naquele ano a Libertadores estava... Então, não vamos falar sobre a arbitragem, mas naquele ano a Libertadores dava pra ganhar. Uhum. Claro que teve também em 2000, aliás, quando a gente perdeu pro Cruzeiro na final da Copa do Brasil, mas daí eu também era muito novo, já lembro por cima. E uma alegria, eu acho que... Cara, ganhar o Mundial é muito legal, a sensação de dono do mundo é muito boa, mas a Libertadores foi um negócio diferente, a Libertadores de 2005 foi um negócio diferente. Lugano dando carrinho, o Mineiro Josué pra todo lado, o Luizão, o Danilo, o Amoroso. O time não ganhava nada há muito tempo, a nossa geração de torcedores não tinha visto nada ainda. E a partir dali também foi o que desencadeou a sequência do Campeonato Mundial, dos 3 brasileiros, então acho que a Libertadores foi por enquanto, espero que alguém ultrapasse logo, mas foi a minha principal alegria torcendo pro São Paulo. Kaique, beleza? muito obrigado pela presença. Obrigado pela participação aí, um prazer estar aqui no programa de vocês. Galera, fica assim, o próximo convidado vai ser um corintiano, convidado pelo Guilherme Machado. Valeu! Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o São Paulo
consegue Fala galera, classificação, ligado no mas Desabafo do precisa Torcedor. jogar o que Eu sou ainda o não Guilherme aconteceu. Machado, estou aqui com meus Sobre colegas a entrada do Wesley. Guilherme também, Damasceno, nas quartas de Alan final. Ferreira.